igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé, aquele que tem cuidado de nós, aquele que se entregou por nós e aquele que nos ama, aquele que é o nosso noivo e nós, como noiva, o aguardamos ansiosamente. Antes da gente começar, eu quero parabenizar as nossas mães. Infelizmente, a gente não pode se ver, se encontrar, mas eu quero deixar aqui o meu abraço, as minhas felicitações e que as ricas bênçãos de Deus sejam sobre a vida de cada uma de vocês, viu? Eu espero que vocês tenham gostado da surpresa que a gente fez, desse mimo que a gente fez. A gente não pode estar junto. Certamente, se a gente estivesse reunidos, talvez nós homens faríamos novamente um outro teatro, uma outra surpresa, mas como não pode, a gente espera que vocês fiquem felizes e recebam esse nosso abraço. Que Deus abençoe todas vocês, que vocês continuem a ser bênção na família de vocês, no trabalho de vocês e com os filhos de vocês. Então, a gente espera que vocês tenham um pouco, que vocês sintam feliz com esse mimo que as meninas fizeram. Eu fiz mais esse serviço de motoboy, tá? Eu não fiquei lá na chapa fazendo o lanche, eu só fui o motoboy, tá? Mas tudo é um processo, são partes. Então, minhas irmãs, que Deus abençoe todas vocês, tá? Antes da gente começar a nossa mensagem aqui, eu quero dar alguns avisos, tá? Durante toda a semana, a gente tem feito plantões aqui na igreja. Agora a gente fez uma faixa, tá? Para identificar que a igreja está arrecadando alimentos, tá? Então, se você tiver algum horário livre, tá? Não tem, a gente coloca uma cadeira ali fora, a gente abre a porta do templo, abre o nosso portão, deixa ali uma faixa, tá? Então a gente arrecada, e se a gente souber de alguma família que está necessitando, a gente também vai entregar, tá bom? Se você souber de alguma família que a gente pode abençoar, por favor, fale com a Neide, tá? E sobre esse plantão, pode falar com a Ruth também, tá bom? Então, se você tiver algum dia livre, de manhã, tarde, tá bom? Vai ser uma grande bênção, tá? Outro aviso, graças a Deus, como a gente disse, no mês de abril, ele conseguiu honrar todos os nossos compromissos financeiros. E nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos sustentado em todas as coisas. Então a gente pede que a igreja mantenha essa fidelidade para que no mês de maio a igreja também possa cumprir com todos os seus compromissos financeiros. Então você pode entregar seu dízimo ou sua oferta para o Guma, ele vai até você, tá bom? Você pode procurar também alguém do nosso conselho, tá bom? Ou você pode transferir na conta da nossa igreja, tá bom? Mas o nosso desejo é que a nossa igreja possa continuar abençoando e
cumprir com todos os seus compromissos. Tá bom, irmãos? Hoje eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Ela diz assim, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é a Bíblia da maioria da nossa igreja. Ela diz assim, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, ó Pai, estamos reunidos em nossas casas, ó Pai, e o nosso desejo é de sermos alimentados pela Sua palavra, Pai. Por isso, neste momento, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, que a gente possa desfrutar, ó Pai, e compreender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Fale conosco, Pai. Fale comigo, Pai, para que eu possa ser bênção para Teu povo, Pai, para a Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, esse texto que nós lemos no livro de Eclesiastes, só para a gente relembrar um pouco, o Eclesiastes é o livro escrito por Salomão, um livro na qual a gente tem a oportunidade de aprender com um homem com uma sabedoria única. Um homem que desfrutou de todas as coisas que a vida pode oferecer. Riquezas, poder, fama, mas ele chega ao fim da vida e ele começa a olhar para trás, fazendo uma retrospectiva da vida. E esse livro, que se encontra nos livros sapienciais ou nos livros de sabedoria, tem muitas coisas que nós podemos aprender. Se você ler o livro de Eclesiastes, ele parece tão atual que ele parece que foi escrito no ano de 2020. E o primeiro ponto que eu queria que a gente olhasse aqui nesse texto é no versículo 11, quando diz: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Eu gostaria que aqui a gente fizesse brevemente uma teologia de Deus. Quem Deus é? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, mostra um Deus que se mostra, que se revela. E através dessa revelação a gente vê, a gente sabe que o Deus, o Eu Sou, o Criador de todas as coisas, o Criador do homem, dos animais, da lua, do sol, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus que está no controle
controle de toda a história. Tudo o que acontece na história acontece na perspectiva da soberania de Deus. Deus não é alguém que está no controle, vendo o mundo acontecer e fica ali pensando: como será que eu vou agir amanhã? Se acontecer isso, eu vou agir assim. Mas se acontecer de outra forma, eu vou agir desta forma. Não. A Bíblia revela um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Se a gente fosse compreender a vida na perspectiva de uma série, de um seriado ou de uma novela, quando a gente assiste a um filme, pense comigo, o personagem age conforme o autor decidiu que assim fosse. E a Bíblia, muitas vezes, a gente pode achar que é um livro muito confuso. De fato, ela é um livro de difícil compreensão. Não é à toa que as igrejas sérias decidem que os seus pastores precisam passar um tempo no seminário estudando para compreender esse livro. E neste livro a gente começa a compreender quem Deus é. A gente sabe que Ele é um Deus de amor, um Deus justo, um Deus misericordioso, mas uma das coisas que nós precisamos aprender é que Deus está no controle da história. Deus não emprestou um controle remoto e deixou na mão de grandes lideranças do mundo. Pelo contrário, a história está acontecendo da forma que Deus veio a decretar. E a Bíblia nos diz aqui que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E um pouco antes, o texto diz lá no início do capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, tempo de curar, tempo de se alegrar, tempo de ficar triste. O que a gente precisa compreender é que quando nós entendemos a soberania de Deus, quem Deus é, as coisas tendem a ficar mais tranquilas. Meus irmãos, o coronavírus não pegou Deus de surpresa. O coronavírus aconteceu pela permissão de Deus. Foi um tempo que Deus planejou, que Deus decretou. Às vezes eu ouço algumas coisas que a gente se esquece que há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que é o dono do tempo. Lembra-se daquele diálogo em uma certa parte de Jó, quando Deus lhe pergunta para Jó: Jó, onde você estava
enquanto eu criava o mundo. O que eu gostaria que a gente aprendesse é que Deus determinou o tempo certo para cada coisa. Deus não erra. Deus é perfeito. E muitas vezes, a gente tem a impressão de achar que Deus está completamente perdido ou sem saber o que fazer. Meu irmão, essa é uma das mentiras que Satanás quer que a gente creia. Que Deus perdeu o controle. Mas Deus faz tudo no seu tempo e na sua hora. Eu vi um vídeo essa semana, eu gosto muito de aviação, gosto muito de ver vídeos sobre aviação. E uma TV norte-americana, ele foi de fazer uma matéria num voo, e nesse voo, logo depois que o avião sobe, um dos motores dá uma pane. E aí na cabine mostra o trabalho do piloto e do copiloto. Meus irmãos, o motor do avião tinha parado de funcionar. Se você visse a tranquilidade que aqueles pilotos manuseiam aquele painel, eles estão tranquilos porque eles sabem o tempo certo para acionar cada botão. Os passageiros nem sabem o que está acontecendo. Então, eu gostaria que nesse tempo de pandemia, de quantas coisas que são ditas sem conhecimento bíblico de causa, que a gente se lembrasse que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele tem o tempo certo que Ele trouxe esse vírus. Aqui surge uma outra dúvida. Por que Deus trouxe esse vírus? Por que Deus permitiu que tal situação acontecesse? Muitas vezes a Bíblia mostra o porquê que Deus permite o sofrimento. O fato é que se você ler qualquer livro sobre o sofrimento do homem, nós vamos entender que muitas vezes Deus usa o sofrimento para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente amadureça, para que a gente se volte a Deus e para que a gente possa retornar algumas práticas. Agora, por que Deus permitiu esse coronavírus? E aqui eu queria que a gente desse um pulo para a parte final desse texto. O texto diz assim: porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Um dos sonhos do ser humano é saber o futuro. Essa semana mesmo eu vi uma matéria, elas satirizando, rindo, de um astrólogo vidente, que no final do ano, naqueles programas onde chamam, que falam como vai ser esse novo ano,
Como 2019 foi um ano muito difícil já, esse astrólogo muito famoso disse que o ano de 2020 ia ser um ano de grande bonança, grande alegria e grande felicidade. O fato é que o homem sempre está querendo controlar o futuro. E a grande beleza de se confiar em Deus e de conhecer a Deus é que muitas vezes nós não compreendemos o que Ele está fazendo. E de fato, quantos de sofrimentos, dores, tristezas, aflições que vêm sobre nós e a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Qual é o motivo de Deus de permitir que eu passe por isso? O que eu gostaria que a gente se lembrasse e que de Salomão aqui nos mostra é que não cabe a nós compreender algumas coisas. Cabe a nós somente desfrutar do amor, da soberania e da bondade de Deus. Quando você vai em um restaurante e que te serve aquele prato que você pensa assim, uau, como isso foi feito? Ora, a gente não sabe quem é o chefe da cozinha. A gente vai e desfruta. Por quê? Não compete a gente de saber como aquilo foi feito, mas desfrutar daquele prato. Esse, irmãos, é o segredo de uma vida de quem de fato conhece a Deus. Não cabe a nós de sabermos o tempo de Deus, os propósitos de Deus, mas a Bíblia nos afirma que Deus tem o tempo certo para cada coisa. E nos propósitos divinos de Deus, nos seus planos perfeitos, quis Ele que a gente enfrentasse essa epidemia, que a gente passasse por esse tempo de sofrimento. Não cabe a nós questionar a Deus. Não cabe a nós murmurarmos contra Deus. Não cabe a nós brigarmos com Deus, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da história. Ele está fazendo tudo conforme o que lhe apraz. A história não é escrita segundo a minha vontade. A história está sendo escrita da forma que Deus decretou. Então, irmãos, o desafio que eu quero deixar a você, lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente encontra isso lá no livro de Romanos. Todas as coisas, não é algumas coisas. A Bíblia diz que o homem foi criado à semelhança e à imagem de Deus. Mas o homem lá atrás desobedeceu a Deus. E
O homem agora que está distante de Deus precisa se conectar com Deus, mas há um grande poço, há um grande vazio. O homem tem uma dívida com esse Deus. E esse Deus que marca o tempo certo para cada coisa, não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecam no paraíso. Mas ele, em Gênesis, diz que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, o Messias, aquele Cordeiro de Deus. E muitas vezes, quando Cristo então vem ao mundo, muita gente o ignora, muita gente o maltrata, porque eles não entendem, não compreendem esse amor de Deus. Eles não compreendem que Cristo está pagando um alto preço, irmãos. Não entendem isso. Eu tenho um dos livros que mais marcou a minha época do seminário, do Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido. Ele passa um tempo no campo de concentração e ali ele trabalha um pouco essa perspectiva. Mas o fato é que o homem está totalmente perdido. O homem tem um vazio que somente Deus pode completar. E esse coronavírus marcado por Deus no tempo dele veio e a gente não entende porque Deus permitiu todas essas coisas. Não fique murmurando, tentando achar uma resposta, porque muitas coisas não têm uma resposta. O que cabe a mim é, como filho, confiar que Deus está me sustentando. Eu, por exemplo, quando eu vou na casa do Jairo, e o Telzinho, lá da cama, fala: pai, traz um leite para mim. O Telzinho não quer saber a marca do leite. Se é leite desnatado, integral, semi-desnatado. Ele não sabe se é Toddy ou se é Nescau. O Telzinho, ele sabe que o pai dele está preparando esse alimento para ele com muito carinho, amor e dedicação. Eu gostaria que a gente, mesmo diante de todas essas dificuldades que nós temos enfrentado, a gente não perca o foco de quem Deus é, do amor dele, da soberania dele, da misericórdia dele e do cuidado dele. Meu irmão e minha irmã, Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. Tem algumas coisas que não competem a nós. E essa coisa é a gente compreender que Deus tem o tempo dele, a hora dele e a maneira dele. E que não cabe a nós compreender as coisas que Deus faz, mas a gente aceitar e saber que Ele é um Deus perfeito e soberano. Tem sido um tempo muito difícil, irmãos. Muito difícil mesmo. Um tempo de muita dor, um tempo de aflições, um tempo de choro. Mas é um tempo que Deus está aquecendo o nosso coração.
Deus quer que a gente se lembre a cada manhã. Olha, está acontecendo isso porque eu deixei. Mas eu quero que você, mesmo que não compreenda as coisas que eu faça, que você somente confie em mim. Deus está guardando a sua casa. Deus está guardando a sua família. Deus está com as mãos estendidas sobre todos vocês. Meu irmão e minha irmã, eu quero que vocês saibam que eu estou aqui como pastor à disposição de todos vocês. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Para a gente orar junto, para a gente sofrer junto e para a gente caminhar junto. Eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria e discernimento para cuidar das ovelhas conforme a vontade dEle, com o amor que Ele quer que eu tenha por cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus seja sobre cada um de vocês. Não é tempo da gente querer descobrir algumas coisas, tentar entender algumas coisas. Deus está fazendo isso por causa disso. Deus está fazendo isso para isso. Não cabe a nós isso, irmãos. O texto deixa claro que Deus nem sempre deixa a gente de compreender completamente do que Ele faz. Mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Confie nele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua casa, sobre sua vida e com todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, um abraço caloroso, sincero. Saibam que eu amo todos vocês. E nesse tempo de crise, de dificuldade, eu quero ser um bom pastor. Quero cuidar de vocês da maneira que dá. Mas saibam que eu estou aqui. Vocês podem contar comigo. Que Deus abençoe vocês.